Boa tarde, pessoal. Sou o Fábio Lacerda. Hoje são 5 de abril de 2020. Muito provavelmente o último assunto que vocês gostariam de ouvir seria sobre o novo coronavírus, que é só o que se fala no momento, né? Mas, infelizmente, é sobre isso que eu vou falar. Como eu sou formado em licenciatura matemática e agora cursando medicina, esse é um assunto que me traz muito interesse, né? Por conta disso, eu venho acompanhando diversas publicações, dados que são apresentados e fazendo um tabelamento desses dados. Isso de diversos países do mundo. Então, com a evolução da pandemia, né, por diversos países, a gente começa a poder tirar algumas conclusões. No caso, eu tenho diversos dados, porém eu vou dividir a apresentação em algumas partes. De início, eu vou começar falando da Itália, né, que é onde a epidemia já evoluiu bastante, já causou diversos estragos e é onde a gente pode obter os dados mais avançados. Então vamos ver o que esses dados nos ensinam. Antes de tudo, fazer algumas considerações. Por que a Itália e não usar a China, já que foi lá onde tudo começou, né? Primeiro, porque os dados da China eles não são confiáveis, né? Pelo que tudo o que você é noticiado, né? A gente sabe que existe um problema de comunicação desses dados lá, e quando a gente pega os dados da China em comparação com outros países, eles não mantêm uma constância, o que você acompanha comparando outros países, né? Então por isso eu preferi de momento não trabalhar com números da China. Você vai ver durante aqui a apresentação que eu utilizo como base o número de óbitos, né? Quando a gente fala dessa doença, vão estar sempre sendo divulgados números de infectados e número de óbitos, né? O número de infectados ele tem um detalhe que ele depende muito da quantidade de testes que o país ou o local está realizando, né? Então, para eu fazer comparação entre países, ou até mesmo dentro de um mesmo país, em períodos diferentes, onde mais testes ou menos testes estão sendo realizados, não me parece o ideal, né? Tem um problema utilizar esse tipo de dados, né, vamos dizer assim, de óbitos, porque ele vai ser sempre um dado defasado, né? Uma pessoa que foi divulgada a morte dela hoje, na verdade ela se contaminou há 15, 20 dias atrás, evoluiu com a doença, teve o óbito e só agora o dado foi divulgado, né? Então tem essa sensibilidade desse dado aí. E sempre deixar claro que quando a gente trata de um assunto desse, as variáveis são infinitas, né? Então não adianta eu falar que chegar a certas conclusões e dizer que essas conclusões são absolutas, né? Mas o que a gente faz? A gente busca aqueles dados que parecem ser mais impactantes no assunto e procura chegar a conclusões que nos indiquem algum caminho. Beleza. Antes de tudo, vamos falar aqui só brevemente sobre a Itália, né? Ela tem lá um pouco mais de 60 milhões de habitantes, uma área de um pouco mais de 300 mil quilômetros quadrados. É uma população que é caracterizada por ter muito idosos, né? Então a expectativa de vida lá é de mais de 82 anos. Você vai ver outros dados aqui mais para frente também, que na União Europeia é o país onde tem a maior concentração de pessoas acima de 65 anos. E a gente pode falar aqui também, né, sobre as regiões. Ela é dividida em diversas regiões. Eu vou destacar aqui nesses dados a Lombardia, né, a Emília-Romana, que está aqui logo junto à Lombardia, e Campanha, que está mais ao sul da Itália. Ao longo da apresentação eu vou explicar, né, o porquê de escolher esses locais. Vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui os dados gerais da Itália, né? Aqui a gente tem alguns dados demográficos, populacionais, aqui que eu já falei, né, da população. A densidade demográfica é cerca de 200 habitantes por quilômetros quadrados, percentual de pessoas com mais de 65 anos, 23,1%, temperatura média
no mês de março, aí em torno de 10, 11 graus, depende muito, que como é a temperatura média do país, né, é mais difícil de especificar. Pois bem, como eu falei, eu trabalho com o número de óbitos, né? Normalmente eu pego os dados dos países, dos locais, quando esse número de óbitos começa a chegar ali por volta de 5, né? Isso porque a epidemia, quando ela inicia devagar, bem localizada. Então, assim, para a gente conseguir ver uma evolução dos números, a gente precisa atingir um certo número de pessoas infectadas e, por consequência, vai resultar no número de óbitos. Aqui no caso da Itália, eu comecei os dados aqui a serem tabelados no dia 24 de fevereiro, onde tinham 7 óbitos, né? Beleza. Então, essa coluna aqui vão ser sempre o número de óbitos totais acumulados, né? Até o dia 4 de abril, que foi ontem. E na segunda coluna aqui a gente vai ter óbitos informados no dia específico, né? Aqui o 7 era um número acumulado até 24 de fevereiro. E a partir daí a gente faz a diferença, né? 11 menos 7, foram 4 informados aqui só 1, 5 e assim sucessivamente. Bem, para a gente, como essas informações de dados elas são bem sensíveis, às vezes exame atrasa a entrega do resultado do exame, enfim, diversas questões que podem trazer alguns assim, vamos dizer assim, distorções nos números que são informados em cada dia. Eu separei aqui uma outra coluna para a gente colocar o quê? A média dos últimos 5 dias de óbitos, né? Então, se você pegar aqui, incluindo esse dia aqui, fizer a soma e dividir por 5, você vai ver a média de óbitos desses últimos 5 dias foi 4,4. E de 5 em 5 dias eu obtive esse número. Ok, e aqui nessa outra coluna eu tenho um dado aqui que eu chamei de índice de multiplicação. Ele nada mais é do que a quantidade de vezes que essa média dos últimos 5 dias subiu ou, no caso, diminuiu, né? Qual foi a variação dentro desse mesmo período. Então aqui no dia 5 de março a média dos últimos 5 dias foi 23,8. Então, em comparação aos 4,4 do dia 29 de fevereiro, né, 5 dias antes dessa data aqui, houve um acréscimo de 5,41 vezes, né? Se você pegar isso e multiplicar por 5,41, então isso é só para a gente ter uma ideia de como é que foi o andamento da epidemia, né? Lembrando que a quantidade de óbitos ela vai ser, de uma certa forma, né, sempre relacionada à quantidade de infecções, né? Porque a gente vai obter o número de óbitos, a gente vai ter um índice de mortalidade, né, no final, que a gente vai poder saber de cada local, que a gente vai poder fazer esse cálculo reverso, né? Mas no momento a gente vai focar aqui no número de óbitos mesmo. Então a gente percebe aqui que no início da epidemia há um grande salto, né, de valores proporcionalmente, né? A gente vê aqui um índice de multiplicação 5,41, 4,06 aqui no dia 10 de março, e depois ele começa a decrescer, mas não significa que está diminuindo o número de casos, né? Enquanto esse número é maior que 1, isso significa que ele continua crescendo, só que ele não está crescendo na mesma intensidade que ele estava crescendo aqui anteriormente. Então, quando ele abaixa de 1, como a gente vê aqui no dia 4 de abril ontem, significa, já que está vendo essa média aqui, né, a gente vê que ela já é menor que essa, ao contrário do que a gente viu aqui sempre que estava subindo. Então, a gente pode chegar à conclusão aqui que, pelo menos durante esse ciclo, né, de infecções aqui lá na Itália, que agora os casos a tendência são irem reduzindo, né? E por último aqui, a gente vê na última coluna a quantidade de mortes por 100 mil habitantes, né? Aí começa aqui no dia 24 de fevereiro era 0,01 e no dia de ontem já eram 25,45 mortes por cada 100 mil habitantes, né? Esse dado vai ser importante para a gente
estabelecer uma base única para poder fazer comparação entre diversos locais. Beleza, essa é a visão geral da Itália, mas tem uma visão geral, normalmente a gente não consegue saber exatamente o que aconteceu, né? E é uma característica, principalmente, mesmo na Itália, que não é um país tão grande territorialmente, mas em países como o Brasil, Estados Unidos, onde as dimensões são continentais, né? A gente pode dizer assim que a gente precisa fazer uma análise mais detalhada, estado por estado, ou dependendo até da cidade, né? Mas então, para a gente poder visualizar melhor o que aconteceu na Itália, eu resolvi pegar algumas regiões, né? No caso aqui, primeiro eu vou escolher a Lombardia, não à toa, né? Porque foi lá onde teve início essa epidemia na Itália, os primeiros casos apareceram lá, as primeiras mortes. Então a gente precisa visualizar o que aconteceu naquela região. Beleza. No mesmo dia 24 de fevereiro, né, já eram 6 mortes na Lombardia. A gente viu que no dia 24 de fevereiro na Itália tudo eram 7. Então aqui, né, a gente vê que a Lombardia desde o início concentrou a maioria dos casos e consequentemente a maioria das mortes. Aqui as colunas são as mesmas, né, e a gente vê aqui como foi a evolução, né? E aqui a gente verificou lá que na Itália toda, né, se a gente voltar aqui, foram 25,45 mortes por cada 100 mil habitantes. Na Lombardia, no dia de ontem, eram 86,04 mortes por cada 100 mil habitantes, né? Então um número muito maior proporcionalmente de mortes por essa mesma quantidade de habitantes. E aqui a gente tem os dados demográficos, né? A gente vê que é uma região com uma densidade demográfica muito grande. A gente nota também, quando a gente observa o número de outros países, que normalmente a epidemia ela se inicia nessas regiões, nessas cidades, nesses estados, né? E é até um pouco intuitivo como essa infecção, né? O vírus ele é transmitido de pessoa para pessoa. Quanto maior a densidade demográfica, mais as pessoas, vamos dizer assim, estão mais próximas umas das outras. Normalmente essas são as cidades onde tem mais movimento, mais entrada e saída de pessoas vindo de outros locais. Então, quando a gente olha aqui a densidade demográfica, né, a gente vê que realmente é uma região muito movimentada. Aqui Lombardia, onde a gente encontra lá Milão, por exemplo, né? Então a gente verifica isso aí. Beleza. Mas eu olhei os números da Itália toda e eu olhei da Lombardia. Então, para a gente poder entender um pouco melhor, eu separei ainda os dados da Itália, tirando a Lombardia. Beleza? Então, assim, mesmo data de início aqui, né, 24 de fevereiro, sobrou um, né, como eu falei, eram 7 na Itália toda no dia 24 e 6 na Lombardia, então sobrou um. E os mesmos dados aqui, existe a mesma evolução, e a gente vê aqui que o índice de multiplicação aqui ele já não foi tão intenso, né, desde o início, que ele, na verdade, ele, ao invés de dar aquele pico já nos primeiros dias, ele cresceu um pouco mais lentamente e depois voltou a descer. E no dia 4 de abril, a quantidade de mortes por 100 mil habitantes eram 13,33. Em cada um desses dados aqui, você está vendo uma linha vermelha, né? Essa linha vermelha, ela representa a data em que o governo italiano decidiu pelo isolamento, né? Isolamento, quarentena ou medidas de afastamento social, seja lá o termo que vocês podem considerar mais adequados. Então a gente percebe que aqui na Itália, vamos destacar aqui, né, que nos dados gerais, quando essa decisão foi tomada, já na Itália toda o número era 1,05 mortes por cada 100 mil habitantes. Quando foi na Lombardia, já eram 4,65 mortes por 100 mil habitantes. Na Itália sem a Lombardia,
era 0,32 mortes por cada 100 mil habitantes. Então, a gente pode chegar à conclusão aqui que, pelo menos nessas localidades, o momento em que foi decidido pelo isolamento, a infecção estava em situações diferentes em cada um desses locais. Beleza. Para a gente analisar um pouco melhor, eu busquei mais outras regiões. Região de Campanha. Por que eu escolhi Campanha? Por conta como eu falei agora há pouco, a densidade demográfica nos induz a muita coisa, né? E indica, né, que pode ser um fator preponderante na disseminação do vírus. Porém, aqui a gente pode ver que a densidade demográfica de Campanha é de 425,77 habitantes por quilômetro quadrado, até um pouco maior do que a de Lombardia, né? Apesar da população é um pouco mais da metade de Lombardia, né? Mas ainda assim a densidade demográfica é um pouco maior por conta de ter, obviamente, um território menor. E a gente percebe aqui que aqui eu começo de 13 de março, né? Eu normalmente falei que começo a tabelar os números a partir do quinto óbito, né? Então aqui foi justamente nessa transição aqui. Mas o início do isolamento foi no dia 10/3. Quer dizer, no dia 10/3 não tinha nenhum óbito ainda na cidade de Campanha, né? E agora no dia 4 de abril, a gente pode ver aqui que o índice de multiplicação também já chegou ao patamar negativo. Negativo não, é menor que 1. Né? Acho que vai chover. E a gente vê aqui que o resultado de mortes por 100 mil habitantes está em 3,21, né? Um número muito inferior quando comparado na Lombardia, onde está um total de 86, né? Então, tudo bem, aqui também tem outras características demográficas, né, da região. E por último aqui eu escolhi essa Emília-Romagna, que é a segunda região onde tem mais casos, né? Onde foram mais casos de óbitos, né, relatados. E a gente vê aqui que, no caso, são as mesmas colunas, os mesmos tipos de dados, que quando foi decretado o isolamento no dia 10 de março, né, que foi um isolamento geral no país, a gente percebe que o número de mortes por 100 mil habitantes estava em 1,47. E chegando aqui no dia 4 de março, a gente verifica que já está menor que 1, significa que já está desacelerado, e o número de mortes por 100 mil habitantes, 34. Beleza. Então, assim, em resumo, a gente consegue perceber o quê? O momento em que foi realizado o decretado isolamento, apesar de ser uma mesma data, ele representava uma situação distinta da evolução do vírus, né? Dos infectados e dos óbitos em cada um desses locais, né? Se a gente olhar aqui organizando pela ordem crescente, né, a gente percebe que existe uma relação bem direta, né, entre a quantidade no início do isolamento e a quantidade no último dado coletado, né? Campanha de 0 para 3,21, a Itália sem a Lombardia 0,32 para 3,33, geral, né? Geral é a Itália toda, seria 0,61 para 25,45, Emília-Romagna de 1,47 para 34,08, e na Lombardia, onde tudo iniciou, onde tudo foi mais intenso, de 4,65 para 86,04. Bem, com esses dados, eu acho que fica difícil negar o poder que tem o isolamento para conter essa transmissão, né, do vírus entre as pessoas. É claro que, como eu falei no início, as variáveis elas são infinitas. Eu não quero eu aqui falar que esses números são absolutos e são justamente essa
a proporção, esse vai ser o resultado em qualquer tipo de isolamento. Mas não só o isolamento ele causa uma diferença, como o momento em que ele é decretado causa uma enorme diferença.